Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores que acompanham a mesa, a diretora, os demais vereadores aqui presentes. Uma boa tarde também aos servidores desta casa, à imprensa aqui presente, a quem nos assiste pela TV, quem nos ouve também pela internet, todos vocês aqui, assessores de vereadores, público que está aqui presente, uma boa tarde. Senhor presidente, agora com mais tempo, eu acho que a gente fica um pouco mais à vontade, né? Eu quero começar falando, senhor presidente, a respeito de um problema que eu fui procurado por alguns funcionários públicos aqui do município, que é com relação à Caixa de Previdência. O nosso convênio aqui da Prefeitura é o Green Line, né? E agora no mês de agosto foi feito um reajuste, pasmem vocês aí que estão nos assistindo, de 11% no convênio médico da Prefeitura. Isso recai sobre os funcionários públicos, né? Que são os que precisam, né? Aqueles que estão utilizando o convênio médico. E aí eu volto a lembrar todo mundo que o prefeito, esse ano, deu 0% de aumento aos funcionários públicos. Então, quer dizer, não dá aumento para o funcionário público e aí deixa a Caixa de Previdência aumentar o convênio em 11%. Ou seja, mais uma perda de renda para quem trabalha aqui no município. É uma vergonha, né? Infelizmente é uma vergonha. Não consegue repor nem a inflação, né? Não consegue dar aumento para repor a inflação. Quer dizer, nem as percas, né, do ano foram repostas, infelizmente. E aí oneram, né, o convênio médico em 11%. E ainda tem a cara de pau de mandar um comunicado dizendo que ia ser 19%. Mas como eles são bonzinhos, eles só deram 11%, né? Então fica aí para você que está nos assistindo, né? Você que é funcionário público, para saber que o respeito que a prefeitura tem com você que é funcionário. Senhor presidente, eu semana passada não tive tempo de vir à tribuna, né? Porque nós fizemos um acordo aí, até reclamaram que eu comentei um assunto aí, mas é um assunto que não dá para fugir, né? Que é a contratação aí do prefeito cassado, prefeito Marmo César, pelo seu filho, né? O prefeito atual, Elvis César. Eu falei, senhor presidente, que esse prefeito que está aí mentiu para essa casa, porque recentemente ele mandou aqui para casa, a pedido de um requerimento nosso aqui, para que ele dissesse a esses vereadores quantos parentes ele tinha na prefeitura. Nós sabemos que tem, não é? Quem anda pelo município, né, sabe que tem, e não é um, é mais de um. E aí ele respondeu aqui simplesmente que ele não tem nenhum parente alocado na prefeitura, nenhum, não é? E aí eu fiz o requerimento para saber quem é o novo secretário de Assuntos Estratégicos, e a resposta veio, é o pai dele. E não mentiu só para nós, viu, vereador Guilherme? Mentiu para o Ministério Público também, porque tem um documento lá de um processo que foi pedido para todos os políticos da cidade informar se tinham parentes na prefeitura, ou em órgãos da prefeitura. E a maioria deles, inclusive o prefeito, mentiu para o Ministério Público dizendo que não tinha parentes aqui. Então, quer dizer, contratou o pai, né, que é um prefeito cassado dessa cidade pela justiça, já que estamos falando bastante em justiça hoje, para trabalhar na prefeitura e ganhar 17 mil reais. Você, funcionário público, que teve 0 de aumento, o pai dele foi contratado para ganhar 17 mil reais. E aí eu pergunto, senhor presidente, cadê o princípio da impessoalidade? Cadê o princípio da impessoalidade? Ele que é advogado, que conhece a Constituição, que sabe que o direito administrativo prevê, né, o princípio da impessoalidade, que é um interesse público, não é? Qual que é o interesse público do pai do prefeito, seu secretário de Assuntos Estratégicos? Nenhum. Ele não tem nem formação para isso. Ele é formado em quê? Em quê? Qual foi o benefício que os assuntos estratégicos trouxeram para a nossa cidade? Nenhum. Que eu conheça, nenhum. Se alguém conhecer, me fale, porque eu não conheço nenhum. Só que 17 mil reais todos os meses é depositado na conta da família César. E aí eu não sei porque alguns, né, na hora que eu falo isso, esperneia, pula, briga, quer arrumar. Não adianta.
É fato, é fato. Então, como eu não consegui falar isso, presidente, na semana passada, eu queria deixar isso bem claro. E dizer também que nós já entramos com uma representação no Ministério Público, porque tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Pilar do Sul. A prefeita lá contratou o marido, presidente, para secretariar ela também, alguma secretaria lá, eu não me lembro qual é. E ele teve o mandato dela cassado, não é? Improbidade administrativa, não é? Será que o prefeito faltou nessa aula? Eu acho que não, porque ele estudava na mesma sala que eu, e eu sei disso, porque eu aprendi. Não pode. É o princípio da impessoalidade. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós estamos de olho e nós vamos atrás dessa questão até o final, não é? Porque eu acho que, assim, muitas vezes, senhor presidente, a justiça absolve, mas o réu continua devendo. Porque muitas vezes, senhor presidente, a absolvição não quer dizer que você não tenha culpa no cartório. Isso acontece e acontece muito. E nós continuaremos atrás dessa história do nepotismo na cidade. Inclusive tem um projeto do vereador Ângelo da Silva para entrar em votação e nós vamos fazer questão de aprová-lo. Senhor presidente, com relação ainda a essas irregularidades aí que nós vimos, né? Eu fico abismado, né? Ainda me saiu uma matéria no jornal falando sobre esse mesmo assunto. Vou até deixar assim, que é para filmar bem direitinho. O pai e o filho rindo a respeito dessa situação, matéria no jornal. Está rindo da sua cara, você que está nos assistindo aí. Está rindo da minha cara, que sou o pagador de impostos aqui do município. Porque isso aqui não é legal em lugar nenhum.